Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor a todos. Nessa oportunidade, eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para mim, para a nossa edificação, para que venhamos se firmar mais na presença do nosso Senhor, para nós se alegrarmos na presença do Senhor, para nós confiarmos cada vez mais no Senhor. E esta palavra, meus amados irmãos, ela se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14 e versículo de número 27, que diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tem bom ânimo, sou eu, não temas. Meus amados irmãos, essa história ocorre quando Jesus, ali com os seus discípulos, Jesus logo ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo ali a multidão, Jesus subiu para o monte para orar. E chegando já à tarde, a Bíblia diz que Jesus estava ali só, orando. E o barco estava já no meio do mar. E o mar açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. E aí Jesus diz, meus amados irmãos, falou logo dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro, dizendo: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, chamou dizendo: Senhor, salva-me. Meus queridos, este versículo de número 30, que é o versículo onde Pedro, ele caminha sobre o mar em direção a Jesus, mas sentindo o vento no seu rosto, sentindo a brisa, a água e vendo os vendavais fortes, Pedro tirou a atenção, tirou os olhos de Cristo. E a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. E ele clamando, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus queridos, o que eu quero trazer também nesta meditação para nós é a qual versículo nós começamos, a qual nós lemos no versículo de número 27, aonde Jesus diz: Porém, lhes falou logo dizendo: Tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Meus amados irmãos, sabemos que na caminhada rumo à morada celestial, ela é cheia de aflições. Passamos por momentos de angústia, passamos por momentos de vendavais e tempestade, o vento nos assola,
as tempestades nos afrontam, mas Jesus, ele diz para nós nesta noite, ele nos diz: não temas, tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Meu querido, nós passamos por momentos ruins na nossa vida, nós passamos por momentos de dificuldade, todos nós passamos, mas Jesus é Ele quem nos fortalece, Ele nos dá uma palavra de ânimo, Ele nos auxilia, pois Ele é o nosso auxílio. A palavra do Senhor nos diz que mesmo ali, estando Pedro indo em direção ao Senhor, Pedro, ele duvidou por o barulho do mar, o vento assolando, aquelas ondas do mar. Pedro temeu e Pedro começou a afundar por ter perdido a confiança ali naquele momento. Muitas das vezes com nós também não é diferente. Muitas das vezes nós duvidamos se Jesus mesmo está conosco. Muitas das vezes nós chegamos a pensar, às vezes nós pensamos que estamos só, mas nós não estamos só, meus amados irmãos. Jesus, ele vem de encontro conosco. Jesus, ele vem de encontro com cada um de nós e nos diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Nós devemos ser fortes nas horas da tempestade nos assolando, na nossa caminhada, o barco querendo afundar, mas Jesus foi Ele que nos designou, porque nós somos discípulos de Jesus. E a palavra de Deus diz, o evangelista Mateus, ele escreve no versículo de número 22, que diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante, ou seja, fosse na frente, para outra banda, para o outro lado do mar da Galileia, o lago da Galileia, enquanto despedia a multidão. Então foi Jesus que nos mandou a remar. Jesus sabia que aquela tempestade iria acontecer. Muitas das vezes nós passamos por uma tempestade na nossa vida, tempestades da vida. É o Senhor testando a nossa fé. Porque no versículo de número 31, ele diz para Pedro, ele estendendo a mão e olhando para Pedro, diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Muitas das vezes, pelas aflições que nós passamos, nós duvidamos, nós pensamos que estamos no barco sozinho e às vezes pensamos que o barco vai afundar. Mas Jesus te diz nessa noite, meu amado, minha amada, Jesus dá essa palavra de ânimo para mim e para você. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus, ele vai chegar junto conosco, ele está junto conosco no barco. Tem um texto em 2 Crônicas, capítulo de número 20 e versículo de número 15, que assim está escrito: e Jaziel disse: dai ouvido todos, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa destas grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus.
as lutas que nós passamos, as batalhas que nós enfrentamos, meus amados, não é nossa, mas sim do general de guerra, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus, o nosso capitão de guerra. É Ele que está do nosso lado para nos socorrer, para nos defender e nos dê força, porque as lutas não são nossas, e sim de Deus, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo, e Ele está conosco. Creia nisso, minha irmã, creia nisso, meu irmão. Jesus, Ele está do nosso lado. E nessa situação, a força e o poder da fé são demonstrados no louvor a Deus, com cânticos diante da batalha. De modo que, semelhante, Paulo incentiva os crentes, dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, enquanto eles lutam contra as potestades e as forças espirituais de Satanás. Isso está em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Meus amados, as lutas não são contra a carne nem sangue, mas sim contra as potestades e Satanás, meus amados. A luta é espiritual. Nós sabemos que nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas. Ele luta diariamente para tentar nos derrubar, para tentar nos derrotar. Mas nós temos um general pelejando conosco, porque a peleja não é nossa, senão de Deus. Por isso Jesus diz: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus, Ele está conosco. Jesus, Ele está do nosso lado para nos guiar e para nos livrar de todo o mal, para nós vencermos essa luta, para nós vencermos essa batalha, para a honra e glória do seu nome. O evangelista Lucas, ele escreve no capítulo de número 2, capítulo de número 12 e versículo de número 4, Jesus disse assim: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Então, meus queridos, nós precisamos ser fortes nos momentos de aflições que nós passamos, cada um de nós passamos. Não devemos temer aquele que mata o corpo, mas sim aquele que pode matar a nossa alma. Meu querido, minha querida, nós precisamos ter a confiança no nosso Senhor Jesus, porque é Ele que nos fortalece. Nós temos que se firmar nessa rocha inabalável, que é Jesus Cristo. Nós temos que ter a plena confiança no nosso Senhor, apesar das lutas, das dificuldades, mas sabemos que foi o Senhor que nos designou, o Senhor que nos ordenou para ir a outra margem. Então, se Ele nos ordenou, então Ele vem ao nosso encontro. Ele não nos deixa só. A palavra de Deus que de maneira nenhuma o Senhor não nos lança fora. Meu querido, minha querida, nós precisamos lutar com confiança. O nosso Senhor Jesus, Ele está conosco, nos dando força, nos dando vitória, para que nós possamos guerrear com firmeza, com o escudo da fé e com a espada da verdade, enfrentando as lutas contra as potestades e as lutas espirituais de Satanás. Nós temos que lutar, nós temos um inimigo e nós fomos chamados soldados, e um soldado não pode desistir da guerra, da batalha, pois a luta não é nossa, senão do nosso Deus. A palavra de Deus nos diz assim: quem vencer herdará todas estas coisas,
e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Apocalipse 21:7. Jesus, ele nos chama para vencer. Ele nos chamou para vencer e nos chamou para nos salvar. Jesus quer nos salvar. Ele nos chamou para ser vencedores. E nós, estando com Jesus, somos mais que vencedores. Pois o Senhor, ele é conosco. O Senhor, ele é a nossa força, ele é a nossa fortaleza. O próprio Deus declara que irá herdar as bênçãos e os benefícios do novo céu e da nova terra. Aqueles que perseverarem com fé na sua devoção a Cristo e provarem ser vencedores. Aqueles que não tiveram um relacionamento pessoal com Deus, para não quererem a ajuda de Deus, vão perecer, meus queridos. Mas nós temos que confiar no nosso Deus, nesse Deus que nós servimos, nessa nova vida em Cristo que nós temos. Nós somos mais do que vencedores. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos acreditar, ter fé em Jesus, mesmo pela dificuldade que nós estamos passando. Mas nós temos um Deus que ele é fiel e justo, e ele não nos abandonou, ele não nos abandona, porque ele é o nosso refúgio. Então Jesus diz: não temas, meu querido, não temas, minha querida. Jesus, ele é conosco, e quem vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho, disse Jesus. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe nessa caminhada, que Deus te abençoe nesta luta, e que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Papai querido, eu oro pela vida desta pessoa, papai amado, que está ouvindo esta mensagem. Que o Senhor dê uma noite de tranquilidade, uma noite de paz, uma noite de descanso. Papai querido, que o Senhor envie anjos que acampem ao nosso redor. Livra-nos de todo o mal, Senhor meu Deus. Papai querido, nos dê uma noite de paz, de um sono revigorado, de um sono tranquilo. E que amanhã possamos ter um dia abençoado na Tua grandiosa e maravilhosa presença, Senhor. Papai querido, nos dê força, nos dê coragem, Pai, para enfrentar as lutas e as batalhas, sabendo que o Senhor está do nosso lado. Papai querido, nos fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, eu te agradeço e peço as Tuas bênçãos. Amém.